Olá, criançada linda do meu coração. A tia tá morrendo de saudade de vocês. Hoje já é quinta-feira, mais um dia bem legal, né, pra gente aproveitar e aprender da palavra de Deus. A tia tá com muita saudade de vocês, tá bom? Mas em breve nós vamos estar juntinhos, não é mesmo? Então, vamos continuar na CBF, chama os coleguinhas aí e vamos aprender mais aí da palavra de Deus, né? E ouvir mais uma história muito legal. Mas antes disso, nós vamos falar o nosso tema e a nossa divisa. O nosso tema, vamos lá com a tia bem bonito? Recalculando a rota. E a nossa divisa, Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Isso se encontra em João 14:6. E a nossa história de hoje se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 1, tá? O capítulo 1 todo. Abre a Bíblia aí que nós vamos marcar uns versículos bem legais também. E a nossa história de hoje fala de uma mulher que tinha um nome bem pequenininho, mas ela era uma mulher assim maravilhosa. E o nome dela tinha três letrinhas. E o nome dela era Ana. A Ana era uma mulher que amava Deus. Ela era muito especial. E Ana tinha um esposo chamado Eucana. E Eucana tinha duas esposas, Ana e Penina. Naquela época, somente naquela época, podia ter duas esposas. Hoje não pode mais. E ele naquela época então ele tinha Penina e Ana. E aí a Penina, né, ela sempre ficava, no pé de Ana ali falando que Ana não podia ter filhos, falando que ela era mais especial. Só que isso não era verdade. E Ana, ela queria muito ter filhos, mas ela não podia, mas isso não tornava ela menos especial. Ela era uma mulher muito especial. Só que isso deixava ela triste, aflita, porque ela queria ser mãe. E ela não podia ser mãe porque ela não podia ter filhos. E aí, Eucana, ele sempre amou mais a Ana, mas ele também ficava tão triste porque ela não podia ter filhos, mas isso não fazia ele não amar ela, né? E aí todo ano, Eucana e a sua família iam lá para a cidade de Ló. E lá eles iam no templo adorar a Deus, oferecer suas ofertas, e era o costume, né, do povo de Israel fazer isso todo ano. E aí, né, como eu disse, Penina, né, sempre ficava ali com Ana falando: Você não pode ter filhos, eu tenho um monte de filhos. E isso deixava a Ana tão triste, mas tão triste, que aí num certo ano, a Ana decidiu: Eu vou lá no templo agora e vou me ajoelhar e falar com o Senhor quanto eu estou triste, quanto eu estou aflita. E ela fez uma oração, e não só uma oração, uma promessa. E ela diz: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim, não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, eu prometo que eu vou dedicar a vida dele ao Senhor e eu nunca vou cortar o seu cabelo. E aí essa promessa tá lá no versículo 11, marca aí, hein? E aí ela fez essa promessa. Só que a Ana falava tão em silêncio, ela falava com tanta assim vontade, com tanta concentração que as pessoas passavam: Essa mulher tá doida, essa mulher tá doidinha, tantã, tá bêbada. Porque ela falava, batia a boca e ninguém ouvia o que ela estava falando. Até que Eli, o sacerdote, o pastor, né, do templo, ele foi lá, chegou perto dela e aí ele achou estranho, que ele não conseguia ouvir o que ela estava falando. Só que ele conversou com ela e aí ele disse que ele percebeu o quanto ela estava aflita orando ao Senhor. E ele disse: Pode ir em paz, que o que você fez, o seu pedido a Deus de Israel, ele sempre vai te ouvir, ele sempre ouve as nossas orações. E assim Ana fez. No outro dia, criança, vocês não vão acreditar no que aconteceu.
Eles voltaram para casa, os dias se passaram e olha só o que aconteceu. Ana descobriu, depois que os dias passaram, que ela estava grávida. Sim, ela estava grávida. E a alegria deles foi muito grande, invadiu toda a casa e o coração de cada um. E aí, depois de alguns meses, Ana teve o seu bebê. E sabe qual é o nome? Samuel. Olha só que nome lindo, Samuel nasceu. E aí a Penina não podia mais ficar falando que ela não podia ter filhos, porque chegou o seu lindo bebê, Samuel. E aí quando Samuel ficou bem grandinho, o que Ana fez? Lembra da promessa? Ela levou ele até o templo, dedicou a vida dele ao Senhor e ele também não cortou mais o cabelo. E aí sabe o que aconteceu depois também? Deus continuou abençoando ela e ela teve mais outros 3 filhos e mais 2 filhas. 3 filhos e 2 filhas. Como o nosso Deus é bom, né, crianças? Ele atendeu o pedido de Ana. E agora você vai fazer uma coisa para ti. Você vai perguntar ao papai, à mamãe, quem tiver na sua casa. Vai chegar bem pertinho e você vai perguntar se eles já fizeram um pedido para Deus e se Deus já atendeu esse pedido de oração. Pergunta se ele já fez algum pedido de oração. Se ele ainda não fez, fala para ele que Deus ouve as nossas orações, que a gente pode orar, que a gente pode pedir, abrir o nosso coração para o nosso Deus. Não é mesmo? E vocês, crianças, vocês sabiam que nós podemos orar e pedir alguma coisa para Deus? Se não, fique sabendo que o nosso Deus está sempre disposto a nos ouvir. Ele vai estar sempre pertinho de nós para ouvir as nossas orações. Sabe, crianças? Jesus nos ensinou no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, marca aí também na sua Bíblia, capítulo 21, versículo 22, que se nós acreditarmos, receberemos tudo o que pedirmos em oração. Por isso, nós precisamos ainda hoje aprender como Ana. Nós temos que recalcular a nossa rota, a rota da nossa vida, não é mesmo? E nós vamos, no caminho, orando, crendo o que o nosso Deus ouve e atende às nossas orações. Sim, o nosso Deus é bom. E tudo que a gente pedir, se for da vontade dele, se for algo que vai fazer a gente feliz, ele vai nos dar. Se a gente pedir uma coisa que Deus sabe, porque a vontade dele é boa, perfeita, agradável, ele sabe de todas as coisas, que ele acha que não vai fazer bem pra gente, ele não vai dar, porque ele não vai querer a gente triste. Mas se for algo que vai nos fazer feliz e que for da vontade dele, ele vai nos dar, porque o nosso Deus é bom e ele sempre vai querer os seus servos felizes, né, com o melhor de Deus. Crianças, espero que vocês tenham gostado da história de hoje, que vocês tenham aprendido com Ana, tá bom? E que nós viemos crer como Ana, que Deus realizará os pedidos, né, de acordo com a vontade dele. E aí, que a gente venha ser uma pessoa, uma criança, um adulto de oração, que nós venhamos orar sempre ao nosso Deus e falar com o nosso Deus tudo o que a gente está sentindo. Que a gente não venha se esquecer também de orar para o Senhor, né, por esse momento difícil que a gente está passando, mas crer que nós vamos vencer e logo, logo nós vamos estar juntos, né? Vamos orar então, junto com a tia? Papai do céu, abençoe os meus amiguinhos, abençoe a casa de cada um, e esteja, Senhor, nos confortando, nos trazendo paz para este momento difícil, mas esteja nos fazendo entender que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E que nós venhamos ser como Ana, que nós venhamos pedir ao Senhor, que nós venhamos falar com o Senhor as nossas petições, as nossas aflições e ser amigo do Senhor. Em nome de Jesus, guarda cada criança. Em nome de Jesus, amém. Tchau, criança! Até a próxima. E a tia ama muito vocês e deseja uma EBF muito feliz para todos vocês, tá? Continua curtindo a nossa EBF e tudo que aprender aqui, guarda na cabecinha para poder falar com seus amiguinhos quando puder ir na escola, o que você aprendeu na EBF e que foi muito legal, tá? Continue
levando a palavra de salvação, falando de Jesus para os seus amiguinhos, tá bom? Outras pessoas também precisam aprender do nosso Jesus, que ele é maravilhoso, né? Deus abençoe vocês. Um beijo! Pessoal, boa tarde. Hoje nós falamos sobre a história de Ana. E Ana recalculou sua rota através do poder da oração. Então, olha só, vocês receberam aí no kit de vocês essas duas partezinhas e essa pecinha aqui, ó. Não foi? Confere aí se no kit de vocês tem essa pecinha. O que a gente tem que fazer aqui? Primeiro, aqui, ó, tem todos os dias da semana: sábado, sexta, quinta, quarta, terça, segunda e domingo. Então, cada dia da semana, você vai, se você não souber escrever, você vai pedir ajuda do papai e da mamãe para escrever um motivo de oração. Então, ó, todos os dias você vai ter um motivo para orar, assim como Ana teve. Quem quiser pode colorir, né? Quem não souber escrever e quiser desenhar também pode. Depois vocês vão pegar, ó, a gente vai dobrar o meio e com a pontinha da tesoura a gente vai fazer, ó, um piquezinho aqui. Vou dobrar pro outro lado agora e vou fazer outro cortezinho aqui no meio. Então, ó, aqui vai ficar uma cruz, ó, estão vendo? Cortado. Nesse aqui a mesma coisa, ó. Eu vou aqui do lado dessa bolinha e vou fazer a minha cruzinha com a tesoura. Depois que tiver bem colorido, bonito, vocês vão colocar um por baixo do outro, ó, tá? Vamos colocar essa ferramentazinha aqui no meio, estão vendo? E aí eu vou abrir essas duas perninhas aqui, ó. Peraí, deixa eu conseguir abrir a minha. Aí... abrir, vai ficar assim aqui atrás. Na frente, essa ferramenta vai servir para o nosso calendário de oração conseguir girar e eu ver o meu dia da semana. Qual o dia da semana que eu estou e qual o motivo que eu preciso orar. Tá bom? Quem quiser pode colar essas duas partes no papel mais durinho para ficar mais fácil, tá? Para ele girar mais fácil, tá bom? Pintem bem bonito e mandem a foto para a tia ver como que ficou de vocês, tá? Beijo!